Bom, como eu tinha falado para você, a gente vai fazer uma série de vídeos abordando o decreto e o tema de hoje vai ser o porte de arma de fogo. Vamos falar sobre as questões principais do porte de arma de fogo, sem a menor pretensão de exaurir a matéria, porque ela é extensa, mas a gente vai tentar abranger o máximo possível dessa matéria, tá ok? O vídeo vai ficar um pouco extenso, porque o tema é longo, é complexo, então talvez não caiba em um só vídeo, mas se não couber a gente faz dois, enfim. Mas antes disso eu queria falar para você que se interessa sobre o tema, sobre a legislação referente a armas, que se inscrevesse no canal, clicasse no gostei, compartilhasse o vídeo, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários, isso ajuda a gente a melhorar o conteúdo, certo? Além disso, queria deixar mais um aviso para você. No próximo dia 31/5 agora, a OAB Mato Grosso do Sul vai realizar, através da Comissão de Porte de Arma para Advogados, uma audiência pública para discutir o tema. Nós vamos chamar todas as autoridades que têm relação com isso e vamos tentar expor a importância desse tema e os debates acerca disso aí. O outro aviso importante também que eu tenho que dar para vocês é que sobre a polêmica do advogado, como se diz, agente público que tem como profissão advogado, tem um decreto muito interessante, um artigo muito interessante do Dr. Everton Smith Medeiros Alves, certo? Advogado lá da Paraíba. Ele escreveu um artigo no site paraíba10.com. Se você colocar o decreto 9.785 no Google, paraíba10.com, você vai encontrar o artigo dele, muito bom, tratando sobre a questão do agente público e essa polêmica do profissão de advogado do artigo 20, inciso 3, a linha H, que a gente já tratou em 2 vídeos aqui. O outro aviso importante que eu tenho que dar para vocês é que a Comissão de Porte de Arma para Advogados aqui do Mato Grosso do Sul está realizando 4 cursos de interesse da advocacia, um de pistola básico, um de pistola intermediário, um para conhecer os calibres, os antigos calibres permitidos, que agora mudou bastante, nós vamos fazer um vídeo a respeito disso nos próximos dias, e um para criar um grupo de aquisição, porque a gente acredita que juntando uma turma grande para fazer a aquisição, a gente vai conseguir melhores valores. Então, se você é do Mato Grosso do Sul e tiver interesse, você vai em www.portedearmaparaadvogado.com, eu vou colocar o link na descrição, e aí lá você pode fazer a inscrição e ver as datas certinho dos eventos, tá ok? Antes ainda de entrar no vídeo, é interessante que vocês saibam que a luta está começando. O pessoal apresentou um projeto na Câmara para derrubar o decreto. O senador do PSOL também, da Rede, o Randolph Rodrigues, quer fazer o mesmo no Senado. E o partido Rede Sustentabilidade pediu no STF a declaração de inconstitucionalidade do decreto. Isso já era esperado, são os partidos que detestam as liberdades individuais lutando contra os direitos do cidadão, como é de se esperar. Além disso, parece que PT e PSOL já se manifestaram que vão entrar no STF também. Ou seja, é agora que a gente precisa do seu engajamento, da sua participação para poder defender os nossos direitos. Nenhum direito é dado de graça, o direito demanda luta. Então, se você não lutar pelo seu direito, você não vai ter direito nenhum, não tem direito que cai do céu. Tá certo? Bom, também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou dizendo que o decreto tem inúmeras inconstitucionalidades, e isso é muito fácil. Você jogar para cima tem inúmeras inconstitucionalidades, sem sequer mencionar quais seriam essas inconstitucionalidades. Eu, particularmente, não vislumbro inconstitucionalidade nenhuma. Ouvi dizer que ele se refere à restrição de calibres. O interessante é que a restrição de calibres ela sempre ocorreu por decreto, e nada mais óbvio que ela mude por decreto. Também vai ter um vídeo aqui explicando a questão dos calibres, da onde que vem essa ideia de restrição de calibres, o histórico e como é que era e como é que ficou. Mas vamos ao porte de arma de fogo, conforme o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, decreto de número 9785 de 2019. Bom, antes da gente tratar de porte especificamente, é importante definir, diferenciar porte de posse, tá? A posse de arma de fogo é regulamentada pelo artigo 4º do Estatuto de Desarmamento,
enquanto o porte é regulamentado pelo artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. Até aí, sem problema. O que vem a ser a posse de arma de fogo? É você ter para deixar sua arma exclusivamente na sua residência ou no seu local de trabalho, se você for o dono do seu local de trabalho ou o responsável legal do seu local de trabalho, por exemplo, um gerente daquele local. O limite de aquisição é de 4 armas, podendo ser maior conforme necessidade. Digamos que você tem várias filiais e queira deixar uma arma em cada local de trabalho. Isso aí é a posse, tá? Deixar em casa a posse. O porte, regulamentado pelo artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, é você poder andar com a arma por aí, tá? Você pôr na cintura e andar. Só que esse porte no Brasil não é ostensivo, é um porte velado. Então você não pode andar com ela na cintura igual policial. Você vai andar com ela sob a roupa, por um determinado porte velado, sem que a arma apareça. Bom, então vejamos aqui. Quais são as questões referentes à posse de arma de fogo? Posse. Você vai ver no Estatuto de Desarmamento, artigo 4º, que os requisitos para que você adquira posse de arma de fogo é declarar efetiva necessidade. Veja bem, ó, o Estatuto de Desarmamento nunca falou que você tem que provar a efetiva necessidade, e tão somente declarar a efetiva necessidade. Uma simples declaração que se pressupõe verdadeira. O que acontece? Deturparam essa disposição e começaram a exigir que você demonstrasse efetiva necessidade, o que é impossível. Outro decreto, veio afastar isso aí com base no número de homicídios, só que isso ainda assim é absurdo, porque a lei não exige que você demonstre efetiva necessidade, bastava só declarar. Mas enfim, ultrapassado isso, você tem que atender os seguintes requisitos: comprovação de idoneidade, com certidões negativas da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e não responder por inquérito policial, processo criminal, e você vai conseguir essas certidões normalmente por meios eletrônicos e também dos juizados, tá? Juizado federal e estadual. Você vai apresentar documento que tem ocupação lícita e residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica no manuseio de arma de fogo, atestadas por um instrutor credenciado na PF e um psicólogo credenciado na PF também, certo? Isso pelo SINARM, ok? O requerimento vincula o calibre e no mais é isso aí. Já o porte de arma de fogo é regulado pelo artigo 10º do Estatuto do Desarmamento. E ele vai trazer o seguinte: que a autorização para porte de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente concedida após a autorização do SINARM. Essa autorização poderá ser concedida com eficácia temporária, territorial limitada, nos termos dos atos regulamentares, dependerá que o requerente demonstre sua efetiva necessidade por exercício de atividade de risco ou ameaça à sua integridade física. Então, ou você desempenha atividade de risco, guarde isso aí, preste muita atenção nisso, ou ameaça a sua integridade física. E atender às exigências previstas no artigo 4º, que a gente já leu, certo? Para porte velado. Observação importante é o seguinte: o pessoal está falando, e nos estádios, nos bares, como é que fica o perigo disso? O decreto trata disso, mas a lei já fala que, o próprio Estatuto de Desarmamento, que em lugares onde tiver aglomeração com mais de 1.000 pessoas, você não pode entrar armado. E o Estatuto do Torcedor, no artigo 13A, também fala que você não pode entrar nos estádios armados. Então isso é uma preocupação pueril, boba, certo? O que acontece com o Estatuto de Desarmamento? Ele fala no parágrafo 2º que essa autorização perderá automaticamente eficácia se o portador for abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias alucinógenas. Isso também é falado no decreto. O que é importante que você saiba aqui? No sistema do Estatuto de Desarmamento, era praticamente impossível você obter o porte de arma de fogo. Por que era praticamente impossível você obter porte de arma de fogo? Porque não dá para demonstrar a efetiva necessidade. É impossível você demonstrar a efetiva necessidade ou até ameaça, tá? Tem inúmeras decisões de delegados dizendo que determinadas atividades não são de risco, especialmente para nós advogados. Você vai encontrar inúmeras decisões de todos os TRFs dizendo que a profissão de advogado não é de risco, embora eu recebi uma informação hoje que eu estou checando que a profissão que mais é assassinada no Brasil depois de policial militar é
advogado, morre mais advogado em razão da função do que delegado de polícia civil, por exemplo, e os tribunais não consideram a nossa atividade de risco, certo? Então, o que acontece? Vocês não conseguem, pelo Estatuto de Desarmamento, obter porte de arma de fogo, porque esses requisitos não conseguem ser demonstrados, tá? Outro problema, era ato absolutamente discricionário. O que isso quer dizer? O agente da Polícia Federal, policial federal, delegado de Polícia Federal, ele simplesmente indeferia ponto. Ele não precisava nem justificar e isso era um absurdo, tá? Outro problema dessa total discricionariedade, ele podia ser revogado a qualquer tempo, de qualquer jeito, sem justificativa. E mais, ele poderia ser delimitado a determinados territórios. Por exemplo, só vale no Mato Grosso do Sul, só vale no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo. O decreto muda isso aí, tá? O porte agora é nacional e você estando incluído você entrando no rol dos que adimplem essa disposição do artigo 1º, artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1º, a autoridade policial deverá conceder seu porte, tá? Não é poderá mais, então não é mais precário, não é mais uma concessão, uma benesse que o Estado te dá, é um direito seu que você tem, tá ok? Bom, então era esse o sistema totalmente discricionário e com eficácia temporária territorial limitada, tá? Você tinha que renovar sempre agora. Tem isso aqui, na verdade, tanto o registro da posse quanto do porte e do próprio CR será de 10 anos, conforme o decreto, e o que facilita bastante. E o que mais que é interessante pontuar aqui? Não pode ser revogado por simples manifestação do servidor público, da Polícia Federal, do delegado no caso, tá? Tem que acontecer alguma das hipóteses previstas no decreto, tá ok? Bom, então como é que fica o decreto? Ele vem e tira essa discricionariedade absoluta, trazendo num rol objetivo quais seriam as hipóteses que se considera adimplida esse requisito do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º do Estatuto de Desarmamento, que era o que barrava o porte de arma de fogo. Bom, o que diz o artigo 20? Que o porte de arma de fogo vai ser expedido pela Polícia Federal. Então, nesse ponto aí, você já tem a seguinte questão. O porte geral, todo o porte vai ser expedido pela Polícia Federal, tá? Então, seja o porte do cidadão comum, seja o porte do advogado, seja até o porte dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, terão que ser expedidos pela Polícia Federal, tá? Muita gente pensava que o 28 do COLOG dava porte ao CAC restrito, mas era só o porte de trânsito, certo? E muita gente acreditava que o porte do CAC ia ser pedido no SIGMA, ia ser pedido no Exército. Não, o porte vai ser pedido na Polícia Federal para todo mundo. Outro aspecto interessante do artigo 20 é o seguinte, que ele é pessoal. E o que isso quer dizer? Ele é pessoal e você vai ter um documento de identidade comprovador do direito a esse porte que você tem. Isso significa que, concedido o porte, você vai ter o porte em relação à sua pessoa, não vai ser mais vinculado a uma arma. Então você vai poder portar todas as armas do seu acervo, tá? Mas todas as armas de porte, certo? Não as armas portáteis, porque o decreto a gente vai ver num outro vídeo, a classificação das armas, o que ele considera arma de porte, o que considera arma portátil, e por aí vai. Então você vai poder portar todas as armas de porte do seu acervo, tá ok? Bom, outra coisa muito interessante é o seguinte, já o decreto, o que ele diz? Que qualquer arma do acervo, seja do seu SIGMA, ou que você tem como CAC, seja do seu SINARME, que são as 4 armas que você pode adquirir como cidadão comum, tá? Outra coisa interessante é que o decreto pontua que esse porte vai ser em todo o território nacional. Ou seja, essa limitação territorial que existia
no Estatuto de Desarmamento, não vai ser mais imposta. Uma vez obtendo o porte, você tem um porte para todo o território nacional. A taxa de aproximadamente R$ 1.600, como já acontecia, só vai poder ser cobrada após a aprovação, a análise e aprovação desse porte. Bom, e quais são os requisitos, como a gente falou? Os requisitos são o adimplemento daqueles requisitos do artigo 4º e os do artigo 10º. O interessante é que o decreto traz no seu parágrafo 3º que considera-se cumprido o requisito no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10º do Estatuto de Desarmamento, quando o requerente for. Então aqui ele elimina totalmente aquela discricionariedade. E onde você teria uma concessão do Estado, agora você tem um direito que você pode exigir, tá? E não vai ser uma simples benesse que o Estado vai estar dando para você, uma vez que você esteja nessas categorias. E quais são essas categorias que estão dispostas no decreto? A primeira é de instrutor de tiro ou armeiro credenciado na Polícia Federal. Nada mais óbvio, quem trabalha com isso possa ter porte. Por questão de segurança é óbvio, porque trabalha com arma. E já no inciso 2º ele traz o colecionador ou caçador com registro no Exército, tá? Você quando é colecionador, atirador e caçador, seu registro no Exército. Então o colecionador e caçador tem registro no Exército. Eu vi muito colega se manifestando que o atirador ficou de fora, eu vou ter que apostilar a atividade de caça, eu sou CAC, mas sou só atirador esportivo, e vou ter que apostilar a atividade de caça, então, ou de colecionismo, para poder ter o direito ao porte. Não é isso que acontece, tá? Isso é uma análise prematura, tá ok? O porte, ele é previsto, o porte para os atiradores esportivos, ele vem previsto expressamente no artigo 26, parágrafo 8º do decreto, tá? Então ele fala que será concedido porte de arma de fogo aos integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, nos termos do disposto do inciso 9, caput, do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, tá? O Estatuto de Desarmamento, ele vai dizer o seguinte, no seu artigo 6º. Vamos lá. É proibido porte de arma de fogo, salvo para, inciso 9, os integrantes de entidade de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem uso de arma de fogo, na forma do regulamento dessa lei, observando-se que couber a legislação ambiental. Então, já tinha previsão no Estatuto de Desarmamento, foi regulamentado pelo decreto. Esse é um ponto bem tranquilo, tá? Então não se desesperem, quem está falando que atirador ficou de fora, não ficou, ele está no parágrafo 8º do artigo 26, tá? E a gente continua com os pontos do... Quem supre por determinação de lei o inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10º. Tá? Os requisitos lá que impossibilitavam o porte. Interessante também, no parágrafo 2º ele fala que o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas que cumprem os requisitos previstos no decreto, na lei, no parágrafo 1º do artigo 10º do Estatuto de Desarmamento. O que isso faz? Afasta totalmente a discricionariedade. Você cumpriu os requisitos, você tem direito. Quem mais que cumpre... Considera-se cumprido o inciso 1º do parágrafo 1º do Estatuto de Desarmamento. O agente público, inclusive inativo. Aí tem uma discussão muito longa que está sendo travada, inclusive aquele artigo que eu citei fala do advogado como agente público, mas todo mundo que for agente público, na definição do termo agente público, que se enquadre nessas questões aqui, tá? Então, é um tema para outros vídeos, a extensão do termo agente público. A gente já falou 2 sobre o advogado agente público ou não, mas vamos esmiuçar mais o tema nos próximos vídeos. Bom, e aí ele vem a linha A da segurança pública, agente público da segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, certo? Desde que lotado nas unidades de interação que trata o inciso 6º, do caput da lei tal, do ECA. A linha E, que exerce atividade
com poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente, dos órgãos policiais das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, detentor de mandato eletivo, aí é todo mundo, executivo e legislativo da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, então vereadores, prefeitos, deputados, senadores, todo mundo que se enquadra aí, e aqui no H, que é a questão polêmica que a gente já vem tratando, que exerce a profissão do advogado. Algumas pessoas acreditam que isso é um erro topográfico, deveria ser colocado como inciso, até porque tem erro na numeração dos incisos, e outras pessoas entendem que é só advogado vinculado ao Estado como agente público, certo? Nós temos que nos debruçar para analisar a extensão do termo agente público nesse inciso específico aqui, em um vídeo específico, oportuno. Esperamos que a OAB se manifeste a respeito especificamente dessa linha H aqui, se ela entende ou não a extensão dessa linha para todo mundo ou não. De toda sorte, vocês lembram, como eu falei, que é importante lembrar que o parágrafo 1º do artigo 10º do Estatuto de Desarmamento fala da atividade de risco, certo? Ou seja, essa atividade de risco, profissão de risco, né? Se a gente falar profissão de risco, vamos olhar o termo certinho para não cometer equívocos. Artigo 10º, demonstrar exercício de atividade profissional de risco. Bom, então mesmo que você entenda que essa linha H não trate de exercício, não trate do advogado particular, se você tem toda essa gama de advogados considerado como profissão de risco, certo? Porque ameaça à integridade física não dá para presumir, então considere isso aí como profissão de risco. Logo, os demais advogados também exercem profissão de risco. Isso vai ter que ter uma resposta positiva dos tribunais, certo? Além disso, tem muita gente escrevendo a respeito, dizendo que sim, outros dizendo que não, mas isso é tópico para outros vídeos, porque a questão é longa, não é tão simples assim, pode até ter sido um erro de digitação, um erro material, pode ser elemento para muitas outras discussões, tá? Então, na questão do advogado, a gente não vai entrar nessa polêmica. Inciso, a linha I, que exerce profissão de oficial de justiça. Até aí sem problema, lembrando que como o próprio inciso fala de ativos e inativos, os aposentados, os inativos de todas essas categorias têm direito ao porte de arma. Bom, e a gente continua aqui do segundo inciso terceiro do artigo 20. Vocês podem notar que o artigo 20 veio com 2 incisos terceiros, o que fala do agente público e agora proprietário de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou escolas de tiro. Tem mistério também. Dirigentes de clube de tiro, residente em área rural. Não confunda, tá? Aquele porte de quem possui, que é no interior da propriedade. Interessante, se você tem a posse, você pode andar toda a sua área rural com o seu equipamento de defesa. Mesmo se você não mora em área rural e tem a posse e mora em condomínio, você pode andar só na sua área particular, na área comum não pode, tá? Então aqui não confunda o residente de área rural porte com a posse, tá? A posse já podia antigamente e o decreto trata especificamente disso aqui, mas aqui ele diz que o residente de área rural terá o porte de arma de fogo, tá? Porque presume-se adimplido, considera-se adimplido o requisito do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. O inciso 6º, profissional de imprensa que atua na cobertura policial, conselheiro tutelar e agente de trânsito. 9º, motoristas, e aqui ele pula do 8º, não, o 9º está certo. 9º, motorista de empresas de transportes e transportadores autônomos, de empresas e transportadores autônomos de cargas. Então, caminhoneiros também têm acesso ao porte. E ele pula do 9 para o 11º, funcionários de empresas de segurança privada e transporte de valores. Nós sempre defendemos o porte para todo cidadão de bem, então defendemos o porte para guardas municipais e para agentes de segurança, guardas patrimoniais, agentes de defesa patrimonial, certo? Das empresas de segurança patrimonial. Se ele pode portar arma para defender a vida e o patrimônio terceiro, nada mais justo que ele também possa portar para defender a sua própria. Bom,
A presunção do parágrafo 3º também vai se estender a empregados de estabelecimentos que comercializem armas, escolas de tiro que sejam responsáveis pela guarda de arsenal ou armamento desses locais, armazenamento desses locais. Nossa, isso é óbvio. Se você trabalha com armas de fogo, detém armas de fogo, é essencial que você tenha mesmo para defender o seu acervo, defender as armas da sua empresa, da empresa que você trabalha, nada mais justo do que isso aí. Bom, quem mais tem porte, tá? Além das categorias do artigo 20. Os praças com estabilidade, tá? E os sem estabilidade conforme determinação do seu comandante, conforme a força que atua. Os guardas municipais, inclusive fora do seu município, desde que autorizados a fazê-lo, certo? E também os caçadores de subsistência. Interessante, se você olhar o artigo 25, que trata dos caçadores de subsistência, você vai ver que o caçador de subsistência ele vai ter que comprovar a efetiva necessidade, certo? E ele vai portar uma arma de fogo portátil, de alma lisa, de tiro simples, o que não é eficaz na legítima defesa. E continua, ele tem que provar que reside em área rural. Eu acho sem efeito esse artigo 26, ou inadequado, vamos dizer assim, porque quem reside em área rural pode portar a arma curta do seu acervo. Ele está previsto no inciso 5º do artigo 20. Então, não tem sentido você pegar um porte totalmente mais restritivo do artigo 25, que limita o tipo de arma, determina a comprovação efetiva de necessidade, entre outras coisas, quando na verdade você tem o porte do residente em área rural. Aqui o do 25 ele vai exigir que você comprove a residência em área rural. Logo, se você reside em área rural, você usa do inciso 6º, que é bem mais interessante, certo? Quem mais tem porte? Militares e policiais e diplomatas, conforme o princípio da reciprocidade, que está no artigo 39, certo? Interessante que quando eu falei que o porte vai ser expedido pela Polícia Federal, você não confunda, tá, com o porte de trânsito. O bom e velho porte de trânsito da portaria 28 do COLOG, que é aquele que autoriza o atirador esportivo se deslocar até o seu local de competição de treino com a arma pronto uso, certo? Esse porte de trânsito ele vem especificado no artigo 35, parágrafo 3º, mas não tem nada a ver com porte, tá? Ele é porte de trânsito, certo? Ele é porte de trânsito, é o mesmo porte de trânsito para você utilizar indo até o seu clube treinar ou ao seu local de prova, tá? É aquele mesmo porte de trânsito que agora é regulamentado pelo decreto no artigo 35, parágrafo 3º. Lembrando que o atirador esportivo, colecionador e caçador que pretendeu o porte vai ter que requerer esse porte na Polícia Federal, mesmo que o seu acervo seja do Sigma, tá? Você não precisa mudar de acervo. Outra coisa, os caçadores, como eu já disse para vocês, estão previstos, caçadores e colecionadores, no inciso 2º do artigo 20, enquanto os atiradores esportivos estão previstos no parágrafo 8º do artigo 26, tá ok? Que mais? Você vai ter o documento que te identifica, então você vai ter o documento pessoal te autorizando ao porte, tá? Outra coisa interessante, que isso te autoriza a portar todas as armas registradas no seu acervo, então você tem que ter o documento de registro da arma que você está portando também. E você vai ver que nós temos aqui também a figura do porte funcional, tá? Que é o caso de pessoas que têm um porte decorrente da sua função, e aí você tem que andar com a sua funcional que demonstre o direito ao porte. Além disso, serão documentos obrigatórios, esse documento obrigatório de porte na condução das armas vai conter os seguintes dados: o prazo de validade, que agora é de 10 anos, a identificação do portador, a assinatura e função da autoridade concedente e lembrando que no caso de prerrogativa de função você tem que andar com a sua funcional que lhe garanta o porte, tá? O porte vai ser revogável, artigo 22, não mais pelo livre critério do agente público, tá? Porque era uma concessão, ele revogava a qualquer tempo e sem justificativa. Agora ele vai, para aquele ser
revogado, tem que ser comprovado o descumprimento das exigências legais e regulamentação para sua concessão, artigo 22 do decreto. Então, para que se revogue um porte agora, tem que comprovar que se descumpriu alguma das regras, tá? Não é simplesmente apertar um botão e tá revogado. Isso demanda provavelmente processo administrativo conforme o princípio do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, tá? Bom, havendo extravio da arma ou mudança de endereço, tem que ser avisado a polícia. Sendo vedado, conforme o artigo 24, igual no sistema anterior, o porte ostensivo, embriaguez ou efeito de drogas no porte, e também, segundo o artigo 34 do Estatuto do Desarmamento, participar de eventos com aglomeração de mais de 1.000 pessoas, estando armado, e artigo 13A do Estatuto do Torcedor, entrar em estádios portando arma. O que você tem que entender é o seguinte: a partir do momento que você se dispõe a portar a arma de fogo, sua vida muda. Você precisa de preparo, você precisa de treino e você precisa observar muitas coisas. Então não pode beber portando arma de fogo. Não existe aquela coisa, foi só uma cerveja. Nenhuma cerveja. Tomou uma cerveja e bebeu portando arma de fogo. É uma coisa muito séria e demanda muita responsabilidade e preparo, tá? Além disso, o caçador de subsistência, a arma vai ser de tiro simples, conforme o artigo 25, de 1 ou 2 canos, de alma lisa, calibre igual ou menor ao 16. Então, veja, restrição de arma e restrição de calibre. Tá? Comprovando a efetiva necessidade, o que escapa daqueles requisitos lá, então você cai de novo na discricionariedade. E residência rural. Como eu comentei com vocês, o porte de residência rural é muito mais interessante nos termos do inciso 5º do artigo 20. Tá? Outra coisa, os guardas municipais, conforme o parágrafo 5º do artigo 26, já falei para vocês, certo? Desde que expressamente autorizados pela instituição que pertença, tá? Interessante o seguinte, que o porte de arma que se refere ao artigo 26, que são militares e policiais, ele abrange as armas particulares registradas no SINARMA ou no SIGMA, tá? Então você não precisa usar necessariamente a arma da corporação, você pode usar a sua arma particular. Bom, o que mais o decreto trouxe de muito interessante que nós temos para vocês? O atirador vai ter garantido o direito de transportar as armas desmuniciadas, como já era, e mais que isso, tá? É garantido o direito de transporte em relação a clubes e escolas de tiro das armas municiadas apostiladas no CNPJ do clube ou de seus integrantes, dos colecionadores, dos atiradores, dos caçadores, por meio de apresentação do certificado de registro, certo? E do certificado de registro válido da sua arma, tá? Isso aí já acontecia. E aí, no parágrafo 3º do artigo 36, ele traz o porte de trânsito. Colecionadores, atiradores, caçadores vão poder portar uma arma curta, municiada, ou seja, pronto uso, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo cadastrado no SINARMA ou no SIGMA, conforme o caso, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participando de competições por meio de apresentação do certificado de registro e da guia de tráfego válidos, tá? Outra coisa que mudou, agora a guia de trânsito é gratuita, você vai pedir por meio eletrônico. O que mais? Nós vamos fazer um vídeo específico tratando da participação de menores em clubes de tiro, praticando o tiro esportivo. Eu vou fazer um vídeo com a minha filha de 11 anos, levando ela para tirar, vocês vão ver, depois nós vamos fazer um vídeo próprio aí. É uma surpresa, vai ser bem legal. Explicando esse parágrafo 6º do artigo 36, tá? O artigo 39, ele trata dos diplomatas em missões diplomáticas e consulares, havendo o princípio da reciprocidade, ou seja, conforme os tratados internacionais que também se concedem porte no Brasil, observando o seguinte, que pode ser autorizado esse porte sem a observância das normas do país, tá? Independente dos requisitos estabelecidos nesse decreto. No caso, havendo a reciprocidade, conforme o país de origem, ele vai ter o seu direito a portar arma também. Em linhas gerais, senhores, foram essas as maiores inovações referentes ao porte, tá? Se você tem alguma dúvida
ou algum comentário, ou algo que você gostaria que fosse explanado com mais cautela, você coloca nos comentários aqui e a gente pode fazer outro vídeo abrangendo um pouco mais a parte do capítulo do decreto do porte, tá? Ele fala de várias outras questões acidentais referente ao porte, questões periféricas, mas em linhas gerais são essas as questões mais marcantes no decreto referente ao porte de armas de fogo. O que está acontecendo? Eu estou vendo muitas manifestações por aí se posicionando a respeito de que determinada classe não tem que se esperar estabilizar o decreto, ele é muito novo, eu não vou pedir, nós temos que esperar a manifestação da Polícia Federal. Principalmente alguns colegas advogados falam, vamos ver como que a Polícia Federal vai entender esse decreto. Veja, o decreto foi assinado, o decreto foi publicado e o decreto é válido, tá? Então, se você esperar que todos os agentes públicos ou todos os funcionários públicos se manifestem a respeito do seu direito não se efetiva. Quem vai dar a última palavra em relação à extensão do seu direito é o judiciário. Então, o que eu recomendo? Se você tem necessidade do porte, se você precisa do porte e você está dentro dessas categorias, busque o seu direito. Se você quer adquirir uma arma dentro desses calibres, busque o seu direito, tá? Se lá na frente o delegado da Polícia Federal indeferir o seu pedido, você tem elementos para impetrar mandado de segurança, tá? E daí o judiciário vai decidir qual é a extensão desse seu direito. Agora, pura e simplesmente esperar que esse direito se estabilize sem luta, sem buscar esse direito, eu acho que é inadequado. Então, se você está dentro dessas categorias, você precisa do porte de arma, eu mais que recomendo que você busque a efetivação desse direito. Tá ok? Bom, lembrando a você, peço mais uma vez que clique no gostei para aumentar a repercussão do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o material, escreve nos comentários alguma dúvida, o que você achou da exposição, se tem algum elemento que você gostaria que fosse abordado. Nos próximos vídeos a gente vai abordar outros temas do decreto, como por exemplo, quais são as interpretações da linha H. Tá? Esperamos que a OAB se manifeste, especialmente em relação ao decreto e à linha H. Que mais que é importante? Nós vamos falar da participação dos menores na atividade de tiro esportivo, vamos falar dos calibres, vamos falar dos regimes de importação e, aos poucos, nós vamos tratando de ponto a ponto do decreto. Tá? Então, por que existiam calibres permitidos e proibidos, por que existem, de onde que veio isso, como que ele se regulamenta e quais eram os permitidos e como é que está hoje, tá? Nós vamos abordar isso aí nos próximos vídeos também. Então, se você tem alguma sugestão ou crítica, por favor, adicione nos comentários, ok? Um grande abraço para você e compartilhe o vídeo, assine as notificações. Acredito que em relação ao porte, essas são as ponderações mais necessárias, tá? Lembrando que quando a gente fala de armas de fogo, a gente não está falando de armas de fogo, nós estamos falando de liberdades individuais, tá? Direitos e liberdades, principalmente o direito à vida e à legítima defesa. E quando nós tratamos de porte de arma para advogados, nós não estamos tratando de porte de arma, nós estamos falando de tratamento isonômico. As questões envolvendo armas vão muito além de pura e simplesmente posse ou porte de armas de fogo, tá? Não cometa o erro e não permita que cometam o erro de dizer que posse e porte de armas de fogo restringe a segurança pública. O cidadão não quer ocupar o lugar dos agentes de segurança pública. A intenção é poder se defender, ter liberdades e direitos individuais que por muitos anos nos foram tolhidos. Com isso eu encerro a segunda parte da questão do porte. Se você quiser que acrescente mais alguma coisa, coloque nos comentários, ok? Um grande abraço.